Barroco. Através da resolução de questões, aprenderemos um pouquinho mais sobre o segundo período literário da história do Brasil, focando mais na figura do Padre Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira foi outro grande escritor da literatura barroca no Brasil, ao lado de Gregório de Matos. Gregório era poeta, Padre Vieira era um orador. Vamos lá. O que falar do Padre Vieira, tá? Padre Vieira foi um religioso, escritor, orador português e também considerado a principal expressão do barroco literário da língua portuguesa. Escreveu mais de 200 sermões, né? E nesses sermões percebia-se, né, o seu conhecimento religioso e o seu envolvimento, né, político e social com as questões de sua época. Vieira era português, nasceu em Lisboa em 1608 e morreu em Salvador, né, na cidade da Bahia, em 1697. Vamos então às questões. 1. A respeito do Padre Antônio Vieira, o que podemos afirmar? Embora ele vivesse no Brasil, devido à sua formação lusitana, ele não se ocupou de problemas locais? Errada, né? Opção errada. Vieira preocupou-se, sim, com os problemas locais, com os problemas do Brasil, com os problemas da colônia, tá bom? Ele defendia a colônia, ele lutava pela expulsão dos holandeses, tanto da Bahia quanto de Pernambuco. E ele se empenhava na revitalização do catolicismo. Ele também defendia direitos de judeus e novos cristãos. E pregava que muitos deles deveriam voltar para Portugal. Tá? Vieira ainda se envolveu em questões mais complexas, tá bom? Quando no Maranhão ele criticou duramente, tá, a crueldade dos colonos portugueses na escravização dos índios, tá? E por causa disso, Vieira foi expulso de lá em 1661. Então, Vieira era uma pessoa envolvida com os problemas de sua época. Letra B. Vieira procurava adequar os textos bíblicos às realidades de que tratava? Sim. Então, a opção correta a se marcar é a letra B. Tá? Através dos textos bíblicos, Vieira expressava a sua opinião política e social, a sua opinião a respeito de questões políticas e sociais, e usava a sua influência, porque era uma pessoa importante, tá? Muito culta, ele usava a sua influência para mudar tais realidades, ou para tentar mudar as realidades políticas e sociais à medida do possível, até quanto lhe era possível, pois ele se envolveu em muitos problemas devido às suas ideias, devido a seus sermões. Mas ele se utilizava de textos bíblicos, adaptando tais textos às realidades de que tratava. Então, a número 1 é letra B. Vamos corrigir as demais? Na letra C, Vieira, ele demonstrava interesse por assuntos da sua época, tá bom? Na letra D, em função de seu zelo para com Deus, utilizava esse zelo para justificar todos os acontecimentos políticos e sociais. Na verdade, ele não utilizava para justificar, ele utilizava para contestar. Vieira mostrou-se tímido diante dos interesses dos poderosos? Não. Vieira contestou muitas vezes o interesse
dos poderosos. Então, a opção a se marcar na número 1 é letra B. Vamos à número 2. Vemos aí um trechinho de um dos sermões de Vieira, né? E esse trecho ele vai criticar um estilo conhecido como cultismo, muito praticado pelo poeta espanhol Luís de Góngora. Vamos ver. Se gostas de afetação e pompa, de palavras e do estilo que chamam culto, não me leias, não leia os meus textos. Quando esse estilo florescia, nasceram as primeiras verduras do meu. Ou seja, quando esse estilo estava no auge, né, o meu ainda estava começando. Mas esse estilo valeu-me tanto, né, a clareza, tanto e sempre a clareza, que só porque me entendiam é que comecei a ser ouvido. Ou seja, sempre usei esse estilo porque sempre fui claro, sempre entendiam aquilo que eu queria dizer, diferente daquele estilo que eu critico, tá? Esse desventurado estilo, cultismo, que hoje se usa, os que querem honrar chamam-lhe culto. É possível que nós somos portugueses e havemos de ouvir um pregador em português e não havemos de entender o que diz? Então, claramente aí, né, percebemos que o Vieira critica o cultismo praticado pelo, tá, poeta espanhol Luís de Góngora. Sabendo disso, fica fácil afirmar que ele critica o gongorismo, tá bom? A opção a se marcar é letra D. Vieira, né, nesse trecho faz uma crítica ao estilo barroco conhecido como gongorismo, ao caracterizar-se por uma linguagem rebuscada, culta e extravagante. Então, né, a opção a se marcar é a letra D. As demais estão incorretas. Vieira, na letra A, não pode criticar o conceptismo porque era um estilo, né, que ele utilizava para escrever seus textos. Jamais poderia, tá, criticar o quevedismo, porque o quevedismo também, o Quevedo, né, o escritor Quevedo, também usava a retórica conceptista. Tá? Jamais os textos do Vieira, né, pelo menos no trecho anterior, criticavam o antropocentrismo. E muito menos criticava o teocentrismo, já que ele era um religioso. Então a opção correta a se marcar é letra D. Então vamos a outro texto do Vieira, tá? Que é do Sermão da Sexagésima, tá? Foi um sermão proferido por Vieira na Capela Real de Lisboa, onde ele reflete sobre a própria arte de pregar, tá? Vamos lá. Entre os semeadores do Evangelho, há uns que saem a semear e há outros que semeiam sem sair. Então ele fala, né, que há padres que espalham o Evangelho fora do país e há outros padres que ensinam o Evangelho dentro do país. Os que saem a semear são os que vão pregar à Índia, à China, ao Japão, tá? Os que semeiam sem sair são os que se contentam com pregar na pátria. Todos terão a sua razão, mas tudo tem sua conta. Aos que têm a seara em casa, pagar-lhes-ão a semeadura. Aos que vão buscar a seara tão longe, hão de lhes medir a semeadura, e hão-lhes de contar os passos. Há dia do juízo, há pregadores, os de cá achar-vos-ei com mais passo, os de lá com mais passos. É um texto difícil, porque é um texto envolvido aí na retórica conceptista, tá? É um texto difícil também devido à sua época, é um texto muito antigo, tá? É um texto muito culto. Então,
Vamos tentar entender aí, né, o sermão. Padre Vieira, ele critica neste sermão, né, aqueles que se acomodam e apenas ficam, tá, no próprio país, sem se arriscar nas colônias, para evangelizar nas colônias. Ele fala que esses que ficam, tá, em Portugal, vivem no paço, no conforto dos palácios. Daí a palavra paço. Enquanto aqueles que se arriscam além mar, que vão para as colônias, né, estão a mais passos, ou seja, estão a mais distância. Então o texto claramente aí, depois de razoavelmente entendido, né, o texto vai mostrar uma crítica, tá, entre os evangelizadores conformados e os evangelizadores, tá, que acreditam que podem mudar as coisas, que podem mudar o mundo, que podem sair para evangelizar novos lugares, novas pessoas que precisam da palavra de Deus. Então o texto é uma crítica aos evangelizadores conformados, tá bom? Então vamos lá, espero que tenham entendido. O texto do Vieira sempre é difícil, né? Principalmente os sermões, que são considerados obras-primas da literatura portuguesa. Vamos lá, então. Essa passagem é representativa, né, de uma das tendências estéticas típica da prosa seiscentista, a saber, tá, a estética que estamos trabalhando nesse texto aí do Vieira, no qual ele critica os evangelizadores acomodados, ele usa o conceptismo, tá? Que é caracterizado pelo constante utilização dos recursos da dialética. Ele brinca com as palavras, né? Ele vai jogando com as ideias, e aí ele faz até aquele jogo de palavras entre passo, que significa o palácio, e passos, que significa a distância. O passos, com C cedilha, é o conforto daqueles que ficam ali, dentro da sua pátria. E passos, com 2 S's, significa a distância daqueles que se arriscam na evangelização. Então esse jogo, essa argumentação persuasiva, que até já identificamos um pouco em Gregório de Matos, tá? Essa oratória, ela chama-se conceptismo. Esse estilo de oratória chama-se conceptismo, tá? E como oratória, sempre tem um teor aí persuasivo, né, de convencimento. Então a opção a se marcar é letra E, conceptismo. Vamos agora a número 4, outro trecho do Padre Vieira. Esse é bem difícil, hein? Vamos ver se conseguimos entender. Vamos lá. Por isto são maus ouvintes os de entendimentos agudos, mas os de vontades endurecidas ainda são piores, porque um entendimento agudo pode se ferir pelos mesmos fios e vencer-se uma agudeza com outra maior. Ah, mas contra vontades endurecidas, nenhuma coisa aproveita a agudeza, antes dana mais, porque quando as setas são mais agudas, tanto mais facilmente se despontam na pedra. Ó Deus, nos livre de vontades endurecidas, que ainda são piores que as pedras. E caramba, agora como vamos entender esse texto aí, né? Vamos lá. Então ele tem 2 tipos de ouvintes. Então o padre está pregando, tá? E ele tem 2 tipos de ouvintes. Aqueles de entendimentos agudos
e aqueles de vontades endurecidas. Aqueles ouvintes de entendimentos agudos são aqueles ouvintes que são inteligentes, mas uma inteligência maior ainda que a deles pode convencê-los, pode ensiná-los. Já aqueles ouvintes de vontades endurecidas não há jeito, porque eles são como pedras. Tá? Não há nada que os demova de suas ideias cristalizadas. Não há nada que possa mudar os seus conceitos. Então ele pede no final que Deus nos livre das vontades endurecidas, que por mais aguda que seja uma inteligência, se ela se abrir, né, ela pode aprender ainda mais. Mas quando um coração, quando uma vontade é endurecida, ele é como pedra. As setas do conhecimento, as setas, né, vão bater ali e nada vai acontecer. Muito bem. Então é isso que conseguimos entender aí de um trecho do sermão da 60ª, em que o Padre Vieira reflete sobre a própria arte de pregar. Tá bom? Um famoso sermão do Padre Vieira. Vamos então agora, vamos à questão. Pelo trecho reproduzido, pode-se concluir que o sermão da 60ª trata de quê? Da problemática da pregação religiosa, considerando as figuras dos pregadores e dos fiéis. Sim, é o que trata o sermão da 60ª, da relação que se dá entre o religioso e o fiel. O padre pede que Deus o livre dos fiéis de vontades duras, tá bom? Como ele diz aqui, ó, de vontades endurecidas, tá? Porque são pessoas de cabeça fechada, que jamais aprenderão nada, tá? Porque para aprender, para compreender a palavra de Deus, é preciso ter vontade. Então, a opção correta a se marcar é letra A. Não vale a pena lermos as outras, tá bom? Porque a letra A resume muito bem aquilo que o texto diz. Vamos então ao número 5. Sobre as características da obra de Padre Antônio Vieira, estão corretas as proposições, ou seja, as frases. Pessoal, vamos aqui apenas assinalar, nessa questão 5, são as frases que afirmam que Vieira foi um poeta. Na verdade, Padre Vieira não foi um poeta. Quem foi um poeta, como já vimos antes, foi Gregório de Matos. Então vamos cortar essas opções, que são aquelas, tá, que falam que o Padre Vieira foi poeta, afirmam que ele foi poeta. Então, ó, a número 2, ó, maior poeta barroco brasileiro. Não, foi o Gregório de Matos, tá? Vamos então aqui a número 4. Sua poesia lírica. Não, ele não fez, né, poemas. Então, as demais estão corretas, tá bom? Vamos lá. Quais estão corretas? A1, A3 e, deixa eu ver qual mais, A5. Opa. 1, 3 e 5, tá bom? Mas o melhor, tá? O melhor de tudo é ler as questões, né? As frases 1, 3 e 5, porque elas têm informações importantes sobre o Padre Vieira. Número 1. Padre Vieira foi a principal expressão do barroco em Portugal, e sua obra pertence tanto à literatura portuguesa quanto à literatura brasileira. Número 3. A maior parte de sua obra foi escrita no Brasil, e ela está relacionada com inúmeras atividades que Vieira desempenhou como religioso. Foi conselheiro de Dom João IV, foi mediador e representante de Portugal em várias questões econômicas e políticas,
com outros países. E a 5, avaliando a sua formação jesuítica, né? Juntando a sua formação jesuítica à estética barroca em voga, que vigorava na época, tá? Vieira pronunciou sermões que se tornaram ao mesmo tempo a expressão máxima do barroco em prosa e uma das principais expressões ideológicas e literárias da Contra-Reforma, né? Apesar de às vezes discordar da Contra-Reforma, muitas vezes os sermões de Vieira, apesar de suas contestações, expressavam também a ideologia da Contra-Reforma. Então, as questões 1, 3 e 5, né, as frases 1, 3 e 5 estão corretas, tá? Então, a opção a se marcar é letra D. Inclusive, né, as frases 1, 3 e 5 passam informações importantíssimas sobre o Padre Vieira. Vamos à próxima e a última questão, tá bom? Todas as proposições dizem respeito ao Padre Vieira, exceto, bom, nós vamos, né, geralmente quando isso acontece, nós vamos procurar a questão em que afirma que o Padre Vieira foi poeta. Vamos ver aqui se tem alguma. Aqui, a letra D. Tá? A opção incorreta é letra D, porque, né, Padre Antônio Vieira não foi poeta, por isso não publicou nenhum livro, inúmeros poemas. Tá vendo? Ele não publicou poema nenhum de caráter religioso, amoroso e satírico. Isso se refere ao poeta Gregório de Matos. Então, as opções, né, em que nós não marcamos são opções que passam muitas informações a respeito do Padre Vieira. Vamos ler então. Olha, as qualidades do Padre Vieira, tá, como orador, são incomparáveis. Entre sua vasta produção, destacam-se Sermão da Sexagésima, tá? Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal contra as de Holanda, Sermão de Santo Antônio, tá bom? E Sermão do Mandato. Vamos lá. Sermão da Sexagésima, ele reflete sobre a própria arte de pregar. Vamos lá. Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal contra as de Holanda, ele foi proferido na Bahia em 1640. Ele se coloca nesse sermão contrário à invasão holandesa. O Sermão de Santo Antônio, tá? Que foi um sermão proferido no Maranhão, ele ataca a escravização dos índios. Por isso que ele foi expulso em 1661. Tá? Ele condena a escravização dos índios. E o Sermão do Mandato, pronunciado na Capela Real de Lisboa, é um sermão mais filosófico, tá? Mais dedicado às autoridades, tá, reais que estavam no momento. Ele vai fazer, né? Ele vai filosofar a respeito do amor místico. Então vamos à letra B, mais informações sobre o Vieira. Seus sermões estavam a serviço das causas políticas que o Vieira abraçava e defendia. E por isso ele indispôs-se com muita gente. Tá? As ideias que Vieira pregava e perturbavam o conforto do pensamento. E quanto ele mais era odiado pela Inquisição, mais ele a desafiava. Então, a letra C. Vieira tem um pouco de sonhador e profeta, chegando a escrever 3 obras com esse conteúdo, obras baseadas em textos bíblicos e nos textos e profecias do poeta português Bandarra. Vieira acreditava na ressurreição do rei Dom João IV, que foi seu protetor e foi morto em 1656. Certo também. Então vemos aí importantes informações com Vieira, né? Inclusive aí nos problemas que ele teve com a Inquisição, ele ficou preso durante algum período, mas devido à sua oratória,
e que ele tinha lá uma certa moral com o Papa, e ele acabou sendo absolvido, mas devido aos seus sermões, às suas opiniões políticas, tá? Devido às suas opiniões sociais contra a sociedade da sua época, Vieira, né, envolveu-se aí em algumas contendas, tá? Um grande orador, um dos maiores escritores em língua portuguesa, que viveu no período barroco, tá? Tanto em Portugal quanto aqui no Brasil, na cidade da Bahia, tá? Quando Salvador ainda era chamada, né, de Cidade da Bahia. Então, gente, é isso aí. Tá? Corrigimos as 6 questões e nos vemos aí, né, nos encontramos no próximo vídeo e na próxima oportunidade. Até lá!